olhando aqui no YouTube que o primeiro vídeo que eu postei aqui no canal foi no dia 5 de outubro de 2020. Coincidentemente, hoje são 5 de outubro de 2021. E eu sabia que tinha mais ou menos um ano, porque eu lembrava que tinha sido em outubro, mas eu não lembrava que tinha sido nessa mesma data. Então, parabéns pra nós, esse é quase que um vídeo comemorativo, entendeu? Mas eu tô falando desse primeiro vídeo porque nele eu apresentei o canal, falei o que seria o projeto, por que tinha esse nome, e falei também sobre a minha relação com a literatura que culminou nesse projeto, né? Nesse vídeo eu também falei sobre a minha relação com a psicologia também passar pela literatura, mas eu não me aprofundei muito nisso, eu só citei algumas coisas. E aí hoje eu vim responder algumas perguntas que vocês fizeram lá no Instagram sobre psicologia e literatura. Oi pessoal, meu nome é Vitória, esse daqui é o Projeto Capitu e acredito que você ainda tá no canal literário. Se você tá chegando agora, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Aqui nós majoritariamente falamos sobre livros, indicação, listas, enfim, mas coisas relacionadas ao mundo literário mesmo. Só que uma coisa que eu nunca consegui separar foi a literatura da psicologia, pelo menos eu não consigo separar uma da outra porque eu vejo quase que um yin yang como as minhas duas áreas de interesse. E aí tem umas 2 ou 3 semanas que eu tava no Instagram falando sobre como às vezes a literatura também é ponte para algumas intervenções minhas dentro da prática. Deixa eu me apresentar aqui melhor. Eu sou psicóloga clínica atualmente e atendo com foco no psicodrama. Se você não sabe ou nunca ouviu falar em psicodrama, não tem problema. Eu vou deixar aqui no box de informações, caso você queira saber, um post bem explicadinho sobre e acho que vale a pena você dar uma olhada. As perguntas que eu vou responder eu fiz lá no Instagram, @projeto.capitu. Siga por lá que aí você sempre vai saber quando tem vídeo novo. Para saber também quando tem vídeo novo, você pode se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e se você gostar desse tipo de vídeo, curta que quem sabe eu faço mais vezes. Estou aqui com o meu computador porque é o meu celular que está gravando esse vídeo. Então, vamos lá para a primeira pergunta. A primeira pergunta não é exatamente sobre psicologia, não. Eu falei que, olha só, às vezes eu posto os bastidores da clínica, assim, quando um paciente falta ou quando eu tenho um intervalo, que eu sempre levo um livro pra ler. Eu tava lendo Úrsula, se eu não me engano, nesse dia, e eu tô com uma série de livros inacabados atualmente, sabe? Mas tinha acabado de chegar a Úrsula, edição da Antofágica, e eu tava dando uma curiada, como se diz aqui. Tava dando uma espiadinha nele, e aí eu falei que tava dando uma piriguetada literária. E aí a primeira pergunta foi, o que é piriguetada literária? Sabe quando você tá meio que com um compromisso fixo com alguém, mas você tá de olho em outro? No caso, eu tava com um compromisso fixo com alguns livros e ainda tava querendo achar espaço para outro. Então por isso que eu disse que eu dei uma piriguetada literária. Eu nem peguei pra ler, mas eu tava flertando com ele. Quais livros que não são de psicologia, mas que deram insights psis que você leu? Muitos. O Apanhador no Campo de Centeio fala muito sobre o processo de maturidade, de frustração, enfim, na adolescência. Um Lugar Bem Longe Daqui também, muito pertinente para esse momento de isolamento social. Agora menos, né? Mas quando eu li de isolamento social. O próprio Dom Casmurro, que foi um dos livros que eu utilizei no meu TCC, né, quando eu fiz uma análise sobre o ciúme patológico. Otelo, também nessa mesma temática. A próxima pergunta é: Vi, você lembra dos seus livros quando seu paciente relata um fato? Sim. Inclusive, às vezes, se for pertinente, se fizer parte, se eu acho que faz sentido, eu até indico, ou eu até conto um pouco da história, assim, né, pra exemplificar certas coisas. E o contrário também acontece. Eu lembro de muitos pacientes quando eu leio alguns livros. Como a literatura te ajudou e te influenciou na sua formação? Acho que formação acadêmica, né? Eu falei um pouco sobre isso naquele primeiro vídeo, mas eu não sei se eu já cheguei a falar uma coisa que eu acho que eu disse lá no Instagram uma vez, e que eu acho que eu nunca teria ido cursar psicologia se não fosse a literatura. Eu lembro que quando eu estava no ensino médio, uma das coisas que os livros de literatura estudantis mesmo, né, os livros de teoria,
eles acertavam muito eram nos exercícios que nos pediam para tentar fazer uma análise psicológica daqueles personagens. Claro que ali não é pedindo para o aluno de segundo, terceiro ano fazer uma análise psicológica como um psicólogo faz, mas aquilo já me instigava muito, já me fazia pensar muito sobre algumas questões do ser humano. Eu lembro de um conto que eu li de Lígia Fagundes Telles chamado Venha Ver o Pôr do Sol. O conto é fantástico, é tenso, mas assim, é fantástico. E a construção das personagens daquele conto sempre me encantaram, sabe? E num conto curtinho, você consegue perceber tantas sutilezas assim. Preconceito entre classes, vingança, perversão, inocência, sabe? Algumas coisas assim que você diz, nossa, a pessoa precisa manjar muito de gente pra conseguir fazer um conto desse tão bem feito, sabe? E aí, né, a vida imita a arte, mas a arte também imita a vida. Então isso sempre me instigou. Então, pra tentar resumir, eu acho que a literatura me influenciou, me instigando a querer conhecer mais, antes de tudo. E depois como exemplos mesmo para eu botar em prática aquilo que eu aprendia na faculdade, teoricamente. E fazendo um gancho com a próxima pergunta, que na verdade é um comentário, né, de Monique, que ela diz assim: poderia fazer um vídeo analisando um personagem ou obra à luz de alguma teoria da psicologia? Eu até respondi esse lá no Instagram, comentando que eu fiz o meu TCC da faculdade falando sobre o ciúme patológico dentro de Dom Casmurro e Otelo. Na verdade, eu analisei os dois personagens masculinos à luz da psicopatologia. Isso é uma coisa teórica, isso é um estudo de caso. Então, a literatura também é capaz de nos enriquecer enquanto formação mesmo acadêmica, porque é um treino, sabe? É um treino de olhar, de observação, de características que você não consegue fazer com as pessoas de maneira geral, né? Porque muitas vezes não é muito ético fazer pesquisas com as pessoas, enfim, essa análise das personalidades. Mas a literatura proporciona isso. A literatura proporciona diversos tipos de personagens, vilões, mocinhos, mostra muitas sutilezas dentro dos vilões e dentro dos mocinhos, mostra cenas do cotidiano e, de novo, a vida imita a arte, mas a arte imita a vida. Então, eu acho um recurso, além de instigante, a literatura, né, além de me instigar a querer aprender mais sobre o ser humano, a entender sobre o pensamento, a psique humana, me faz também exercitar a minha atenção e a minha observação do ponto de vista psicológico. O Corpo Fala, um livro de psicologia ou não? Sim, também, né? E de comunicação não verbal. Pierre Weil, inclusive, era psicodramatista, eu não sei se ele era psicólogo ou psiquiatra, mas ele teve uma grande importância aqui no Brasil. No psicodrama brasileiro também ele teve uma grande contribuição. Eu não acho que ele seja a bíblia da comunicação não verbal, e o metaforando tá aí para isso. De vez em quando ele cita, né, também o Corpo Fala. Eu tenho ele até hoje. Ele não é um manual que você vai levar tudo aquilo ao pé da letra. Também tem um problema. Que quando eu li esse livro, eu tava assistindo aquela série que foi um sucesso no início, depois foi cancelada, tadinha. Foi Lie to Me, que era muito interessante, né? Falava sobre um perito de expressões faciais e uma psicóloga que trabalhavam ajudando a investigação de crimes, né? E tinha esse perito que analisava microexpressões faciais. Só que assim, ali é muito fantasioso. A série é inspirada em Paul Ekman, ele tem um instituto, né, o Instituto Paul Ekman, que forma essas pessoas que se especializam em análise de microexpressões faciais, mas o próprio, se você acompanhar, por exemplo, o Metaforando, você vai ver que ele diz: eu não posso julgar um movimento, uma expressão corporal só por aquilo, né? Então, assim, a gente tem que ter um cuidado para separar o que é ficção e o que é realidade. Mas eu acho um livro bem interessante para quem não conhece nada de comunicação não verbal. Eu acho ele bem legal para iniciar. Próxima pergunta. Existe ligação entre ansiedade e não conseguir terminar um livro? Eu vou dar a resposta preferida dos psicólogos e estudantes de psicologia. Depende. Veja, você pode não estar terminando o livro porque você perdeu o interesse ou porque você não está tendo atenção suficiente, porque o horário que você escolheu ler o livro não é propício, dá sono, enfim. Com relação à ansiedade, tipo, não conseguir terminar um livro,
Eu vou lhe dizer que a primeira coisa que me passou pela cabeça quando eu li essa pergunta agora foi um movimento de autossabotagem, sabe? Tipo, essa coisa da procrastinação e tudo. Geralmente, a procrastinação tá associada ao medo, sabe? Medo daquilo não ser bom o suficiente. Então, vamos protelar o máximo que a gente conseguir. Eu acho, né, que a ansiedade, a procrastinação e o medo andam assim, sabe? Juntinhos, parecendo uma corda de caranguejo. Então, depende. Sim, pode ser. Mas pode ser que o livro seja ruim também, e aí não é culpa sua. Próxima pergunta. É possível dizer muito do perfil de alguém pelos livros que ele lê? Anderson, capciosa essa sua pergunta, viu? Mas, depende. Veja, é a mesma coisa da gente dizer que o meu estilo musical diz muito sobre mim, o meu estilo de roupa diz muito sobre mim, as minhas áreas de interesse dizem muito sobre mim. Sim e não, porque assim, diz muito sobre aquilo que você gosta de consumir, mas isoladamente isso não significa muita coisa. Tipo, não é porque uma pessoa gosta de ler coisas de terror e true crime que a pessoa é uma, sei lá, tem uma tendência àquilo. É porque às vezes, inclusive, medo e curiosidade andam juntos. Eu não acho isso muito decisivo, não. Sabe aquela história que a gente tá falando agora do corpo fala? De que uma coisa isolada, ela não pode ser analisada como algo definitivo? Eu acho a mesma coisa para essa pergunta aqui. Psicólogos e estudantes de psicologia que estão me vendo, vocês concordam? Vocês discordam? Por favor, coloquem aqui nos comentários. Se você não for estudante ou psicólogo, pode botar também. O que você acha disso? Próxima pergunta é: qual a parte mais satisfatória de trabalhar com adolescentes? Nossa, muita coisa. Ixi, não sei dizer, porque eu gosto muito de trabalhar com adolescente. Eu só trabalho com adolescentes e adultos. Nossa, eu aprendo muito, na verdade. Eu acho que a parte mais satisfatória é vê-los bem, sabe? Independente de qualquer coisa, é vê-los bem e vê-los seguindo mentalmente saudáveis dentro dessa realidade louca que a gente tem, especialmente em ambiente escolar e pressão e tudo mais. Mas uma parte satisfatória, pessoalmente falando, nossa, são as coisas que eu aprendo. Eu aprendi muitos memes, eu aprendi muitas expressões, eu recebo várias indicações de livros também. Eu passei a gostar da Marvel, porque eu tive uma situação em que alguém me trouxe, né, um exemplo de um filme da Marvel. Eu tive que procurar, né, tive que ir atrás. E agora eu tô assistindo toda a ordem de publicação aí da Marvel e tô gostando muito. Então isso é muito enriquecedor, essa troca, sabe? Eu gosto bastante. Agora teve uma coisa que me aconteceu, eu vou aproveitar que tava aqui o meu CD, As Quatro Estações de Sandy Júnior. Quem viveu sabe. Se você é dos anos 90, millennial, não vai me dizer que você não sabe o que é isso. O bichinho tá assim, ó, pode. Porque tá rasgado até. Ele vem com 4 capas para você dobrar ao longo das estações. Nós estamos na primavera, disfarçado de verão aqui em Aracaju, né? Porque convenhamos. Eita, que eu tacava meu nome em tudo. Aqui tacava o nome na cabeça de Sandy. Não sei se tá focando. Mas ela era... né, acho que não vai. Mas eu com 4 anos, quando ganhei esse CD, tacava o nome em tudo. Ó, aqui acho que foi um tempo mais tarde, eu botei Vivi aqui. Bom, depois dessa ostentação dessa relíquia, preciso dizer que eu fui falar pra uma pessoa um dia desse, queria que ela me apresentasse uma coisa dessa época dela. Ela me fez uma indicação. Eu fui mostrar Sandy Júnior e essa pessoa não conhecia Sandy Júnior. E aí eu me senti velha, entendeu? Mas foi engraçado. Tem umas coisas muito interessantes que só acontecem na clínica com adolescente. Que, enfim, é muito legal. Aí aqui vem um combo que Dona Maria Flávia, minha amiga, meteu aqui, ó, uma análise sobre o relacionamento entre Bentinho e Capitu. Bom, Bentinho, se tivesse feito uma terapia, se não tivesse sido tão mimado pela mãe, seria uma outra pessoa. Capitu, tenho dó, me solidarizo. Não era tão mocinho em defesa, mas não traiu Bentinho. Então, assim, né? O rapaz é inseguro,
tinha que fazer uma terapia pra cuidar desse negócio aí e não cuidou. E aí surtou. Estamos aí há mais de 100 anos com gente dizendo que Capitu traiu Bentinho porque Bentinho escreveu um livro só sobre o medo de ser corno. Boa vontade, né? Aí vem também relacionamento entre Ross e Rachel. Se Ross e Rachel tivessem feito terapia de casal, eles não tinham tido metade dos problemas que eles tiveram por falta de comunicação. É só isso que eu tenho a dizer. Pra terminar, que fofinha! A última pergunta diz assim: quais as vantagens e as desvantagens de ser psicóloga? Deixa eu pensar. As vantagens, vamos lá. Eu acho que as vantagens estão em trabalhar com aquilo que você gosta. Outra coisa é que psicologia não é só a clínica, sabe? Existem várias psicologias, assim. Existem várias áreas de estudo e de trabalho dentro da psicologia. A psicologia até hoje já me proporcionou muita coisa rica, sabe? Eu já fiz estágio em hospital, eu já fiz intervenção em escola. Você vê a evolução dos pacientes, né, dentro da saúde mental é algo muito bonito, sem ser romântico, né? Sem ser romântico mesmo. Quem acha que é fácil, quem acha que é só sentar e escutar uma pessoa, né? É porque não entendeu nada. As desvantagens de ser psicóloga, não tanto como antes, mas meio que uma pouca valorização. Eu acho que, infelizmente, depois da pandemia, as pessoas começaram a se conscientizar mais da importância do trabalho do psicólogo, não só do psicólogo clínico, mas também de ter a psicologia em várias instituições, né? Eu acho que isso. Não é exatamente da psicologia. Acho que tem um certo fardozinho que a gente acaba carregando, porque a psicologia é um negócio meio... Eu já ouvi isso de uma professora e eu concordo, que é um negócio meio sacerdotal, sabe? Você não deixa de ser psicólogo nunca, de ser psicóloga nunca. Não é porque agora eu não tô na clínica, não é porque eu não estou exercendo psicologia clínica que eu não sou psicóloga. Meu olhar acabou sendo misturado, assim, com a psicologia. Isso não é ruim, mas às vezes as pessoas acabam colocando você num pedestal de conhecimento que não é bem assim, sabe? Às vezes as pessoas querem que os psicólogos, os estudantes de psicologia atendam a um estereótipo, né? Que eu até gosto de brincar, que é o Buda de jaleco, que é aquela pessoa que não se estressa, que não tem problemas, que sabe as respostas para todas as coisas, e quando na verdade não é, né? Então, às vezes, em algumas relações, isso é um pouco problemático, mas enfim, nada que o diálogo e a convivência não esclareçam. Então, acho que é isso. Acabou. Acabaram as perguntas. Diferente, né? Eu gostei. Eu espero fazer isso mais vezes sobre outros temas. Espero que vocês tenham gostado também. Se você gostou, clique no gostei. E mande para aquele seu amigo que faz psicologia, que gosta do curso, que gosta de ler também. Eu queria saber a sua opinião sobre essa combinação entre psicologia e literatura. Vamos conversar aqui nos comentários. Eu acho que é isso. Eu espero vocês na próxima. Beijão. Tchau.